gente, como é que vocês estão? O Lucas Almeida pediu pra eu falar sobre a Sari, que é uma raça do Mass Effect, então é disso que a gente vai falar hoje. Aviso que vai ter spoilers de Mass Effect 2 e Mass Effect 3 nesse vídeo. Eu vou avisando durante o vídeo, tá? Mas você já fica esperto. As Sari são uma das raças mais respeitadas e antigas do universo de Mass Effect. Foram uma das primeiras raças de naves que viajam pelo espaço e foi a primeira raça a encontrar a Citadel. São uma raça monogênero, todo mundo é do mesmo gênero, mas tudo que elas falam, elas referem a si mesmas no feminino. De aparência, o corpo é bem parecido com os humanos, a pele normalmente varia entre azul e roxo e tons ao redor disso. Algumas Asari têm marcas no rosto e ao invés de cabelo, nessa parte da cabeça elas têm uma cartilagem. É uma das raças que mais podem viver no universo de Mass Effect, chegando até a 1000 anos. Qualquer Asari pode ter uma relação sexual, mas para elas se reproduzirem a forma é um pouco diferente. Na verdade, basta que uma Asari junte a mente dela com o do outro ser, então não precisa ser a Sari pra se reproduzir, pode ser de qualquer raça. As mentes se juntam e se unem como se fossem uma só por um tempo, e aí a Sari vai pegando características desejáveis do outro ser pra passar pro bebê. Se uma Sari reproduzir com o Krogan, por exemplo, vai ser a Sari com as características do Krogan em questão. Mas também pode ser um casal com duas Asari, até porque se não pudesse, a raça teria morrido muito antes de encontrar outras raças no universo. As Asari são consideradas atraentes pela maioria das outras raças. Dá pra gente ver isso no Mass Effect. A maioria dos bares e tal sempre tem uma Asari dançando lá seminua, o que pra mim é uma falha do jogo, na verdade não tinha necessidade disso. Tem mais ou menos 3 estágios da vida da Asari. A primeira seria a fase da Maiden, né, a donzela, que dura mais ou menos uns 300 anos, em que elas estão descobrindo as coisas, querem viajar, querem saber qual é a função delas na civilização das Asari e etc. A segunda é a fase Matron, que a tradução é matrona, se não me engano, que começa a partir do 350 mais ou menos, em que depois elas terem fuçado tudo que elas quiseram na vida, elas param e querem ter uma família e ficar mais de boa, assim. E algumas Asari conseguem chegar até a idade dos 700, 800 anos, que elas viram matriarcas, né? No Mass Effect 1, a Liara vai comentar sobre como uma matriarca muito poderosa e etc. A mãe dela, a Benezia, é uma matriarca. São Asaris muito evoluídos que sabem muita coisa e a sociedade das Asari ouve muito e leva muito em consideração o que as matriarcas têm a dizer. Como eu já falei, o planeta natal das Asari é Tessia e lá tem muito elemento zero. A sociedade das Asari cresceu muito por causa dos Protean, né? E isso a gente acaba descobrindo só no Mass Effect 3. Quando os Protean encontraram as Asari, eles criaram... É como se eles criassem a ideia de uma deusa chamada Atami. E aí essa deusa Atami teria 2 pessoas que passavam a palavra dela, né? Na verdade, os Protean usavam essa ideia de ter uma deusa pra passar pras Asari conselhos pra incentivar o crescimento da sociedade, porque os Protean era uma sociedade muito mais avançada do que essas que a gente conhece durante o Mass Effect. Asari, Turian, Quarian, etc. E a partir dessa religião que os Protean criaram, eles conseguiram passar várias formas de técnica de Biotics, por isso que as Asari são as melhores Biotics do universo. Desenvolver tecnologia, talvez por isso também que elas tenham achado a Citadel antes e tal. Quando os Protean precisam sair de perto das Asari e de Tessia, eles colocam um beacon, né, que é tipo aquele de Eden Prime, no começo do Mass Effect 1, que passa informação pras Asari. É tipo, meio que continuar o que eles já estavam fazendo, só que de longe ou depois que a raça deles fosse dizimada pelos Reapers. As Asari usam esse beacon pra desenvolver a sociedade, só que elas começam a manter isso em segredo e aí as pessoas que vão sabendo vão morrendo. E aí no momento atual que o Mass Effect está acontecendo, são pouquíssimas Asari que sabem, tanto que a Liara não sabe. Os Protean decidem ajudar as Asari porque, vendo que ia ter o ciclo de destruição dos Reapers e tal, e meio que sabendo que eles não iam sobreviver, eles veem que de todas as raças que eles encontram,
as Asari são as mais prováveis de conseguir desenvolver a tecnologia necessária para impedir os Reapers e continuar avanços necessários para que talvez o ciclo seja quebrado. E é por isso que eles escolhem essa raça para desenvolver. Na guerra contra os Reapers, no Mass Effect 3, as Asari demoram muito pra entrar na guerra. Quando os Reapers atacam a Terra, todas as raças acham que eles vão ser os próximos. Então as Asari tentam segurar a onda, mas quando Tessia começa a dar sinais que vai cair, a conselheira Asari vai até a Shepard e fala do Beacon e fala que lá talvez tenha a resposta pra fazer a arma que eles precisam pra derrotar os Reapers e tal. E por ser uma raça muito respeitada em um planeta muito desenvolvido, quando Tessia cai, é um choque. Não só pra Liara, mas pra todo mundo. E eu acho particularmente uma cena muito emocionante. A cultura das Asari é muito baseada na diplomacia e Tessia é dividida em cidades-estados. Todo mundo pode participar da política da sua cidade-estado. Aberta a todas que estão interessadas. Se você não estiver interessado também você não precisa. Conversando, elas conseguem chegar num consenso. Pra gente é difícil imaginar, mas as Asari conseguem fazer isso de outra forma, talvez exatamente por elas viverem muito, pensarem nas decisões a longo prazo. Normalmente, nessas conversas, apesar de todo mundo poder participar, as matriarcas são as mais ouvidas, afinal de contas elas têm mais experiência. Voltando a falar da reprodução das Asari, não é bem visto pelas Asari desde que a raça foi pro espaço, que elas reproduzam entre si. Elas acreditam que não faz nenhum sentido você reproduzir com outras Asari, porque a raça já tem Asari, então é legal trazer coisa nova. As Asaris que nasceram de duas Asari são consideradas sangue puro, o que nesse universo especificamente é considerado uma coisa ruim, um xingamento. E quando tem sangue puro, há a chance de ser uma Ardat Yakshi. Não sei se eu falei certo. Com Mass Effect 2 você sabe mais ou menos o que é. A Morinth, que é a filha da Samara, mas, caso você tenha esquecido, basicamente é uma Asari, sangue puro, que nasceu com um defeito genético que sempre que ela cruza as mentes com alguém, a outra pessoa vai morrer. Com isso, ela meio que toma toda a energia e conhecimento, enfim, que tava naquela mente, então elas ficam mais fortes. Então meio que isso se torna um vício, por isso que elas são muito perigosas, e as que decidem que não vão machucar ninguém precisam ficar isoladas lá no lugar. O Mass Effect 3 também mostra isso. Entre as Asari tem um grupo chamado Justicar. A Samara, novamente no Mass Effect 2, é uma delas, que são um grupo de Asari muito forte e que vivem por um código muito rígido de trazer justiça no universo. Fins justificam os meios completamente, e elas são muito rígidas e fazem o que precisa pra chegar no objetivo e pra conseguir justiça. Inclusive, elas estão dispostas a morrer pelo código dela. Como eu falei, as Asari são muito respeitadas, a economia de Tessia é a segunda maior e, portanto, elas têm muita influência em muitos dos debates do Conselho, inclusive um dos membros do Conselho das Três Raças é uma Asari. A religião antes era que louvava a Tami, mas agora elas não acreditam exatamente em uma deusa. Elas acreditam que o universo tem energia e que existe um poder coletivo. A força militar das Asari são muito fortes, mas elas não se organizam como um exército que a gente imagina. São, na verdade, grupos de guerreiras, fazem muito mais missões específicas do que invadir algum lugar, como o exército humano ou dos Turian fariam. As habilidades delas são muito mais de emboscada, infiltração, stealth em geral, do que de força bruta mesmo. Elas ficam anos treinando, assim, décadas e décadas, porque elas têm, né? As líderes de cada grupo são eleitas pelo próprio grupo. Tessia tem 21 grandes naves de guerra, que é muito, tá? Caso você esteja se perguntando. Mas é muito raro elas usarem. Algumas raças até brincam que bom que é muito raro, porque senão elas poderiam tomar boa parte do universo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir ideias em roxo no Facebook e também visitar o blog, porque tem outras coisas lá. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.